Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitíssimo boa noite, sonhadores. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais um dia para trazer para vocês mais uma letrinha, mais uma sequência de informações, de esclarecimentos sobre o método PACAS. Tudo bem por aí? Como foi o dia de vocês? Vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas possam entrar. Estou aqui bastante confiante de que hoje teremos mais uma live maravilhosa. Boa noite, Alex, meu fiel escudeiro, minha equipe, meu tudo. Tudo bem com você? Vai convidando aí, Alex. Manda para umas 5 pessoas. Oi, Paulimere Queiroz, minha querida, minha amiga moradora da Zona Sul do Leblon. Maravilhosa. Eu quero... Tudo bom? Tudo bem? Eu quero pedir a vocês que possam ir convidando os seus amigos. Manda esse aviãozinho. Na sua direita vai ter um símbolo parecendo uma asa delta. Elege aí 5 amigos, 10 amigos e pode ir mandando para eles também. A nossa convidada já está por aqui. Boa noite, minha querida Silvana. Alice Loures, Estevão. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que o dia de hoje tenha sido um dia produtivo, um dia maravilhoso, um dia abençoado na vida de vocês, viu? Então, aproveitando para quem eu não falei ainda, para quem não estava aqui na realidade quando eu falei, vão entrando, vão mandando também aviãozinho aí para pelo menos 5 amigos. Se puder mandar para 10, melhor ainda. E vamos convidando as pessoas para que elas não percam nada, porque hoje o conteúdo também está maravilhoso, está sensacional, com a psicóloga Silvana Cruz, que já está por aqui. Eu já vi ali acessando a live, mas eu quero chamá-la quando estivermos com pelo menos 10 pessoas na live. Então vocês precisam me ajudar, convidar mais pessoas para que possamos chegar com bastante conteúdo, com bastante informação e para que as pessoas não percam nada do que a Silvana tem para trazer para nós. Faltam só 3 pessoas. Olá, Sil! Sil, se você puder, manda aí nos grupos também, naqueles nossos grupos abençoados, porque hoje eu acabei não fazendo, eu só estou com um telefone, então hoje eu não fiz, eu não mandei para outras pessoas. Vivian Pereira, minha amiga, minha nubente. Tudo bem, querida? Um beijo grande, obrigada por você estar aqui. Vivian, aproveita que você entrou. Já convida aí uns 5 amigos também para estarem aqui conosco. Para que possamos já convidar a Silvana para entrar e fazer com que tenhamos bastante audiência aqui para recebê-la. Também vou estar aqui convidando algumas pessoas. Deixa eu fazer aqui as honras da casa, né? Vamos lá. Beleza, já fiz a minha parte. Já convidei aqui mais de 5. Então, deixa eu convidar aqui minha amada Silvana.
Cadê? Já convidei Silvana. Vamos ver a nossa querida tia entrando. Aê! Uhul! Olá, Tô super animada. maravilhosa! Tudo bom, Sil? Ótimo, minha linda! Graças a Deus, Boa muito feliz. Que noite. honra mais uma vez estar aqui com você numa live. Eu confesso que eu procurei a nossa última live já faz algum tempo, viu? E eu Sim, preciso rever aquela live, porque tem muito conteúdo ali maravilhoso que não vai ser diferente hoje, né, Chile? Hoje sem também dúvida. promete. Hoje promete também. Eu estou muito ansiosa por tanta coisa boa que vai vir por aí. Silvana, deixa eu fazer as honras da casa, apresentar a minha querida amiga Silvana Cruz. Silvana Cruz é palestrante, Silvana Cruz é escritora, ela também é psicóloga clínica especializada em psicologia cognitiva comportamental. Eu sei que tem mais coisas aí, mas eu vou deixar para você falar. Silvana é produtora de conteúdo digital e treinadora de pessoas, mentora. Que mais que podemos falar de Silvana? A palavra é sua, minha Promotora amiga. de eventos! Promotora de eventos, muito bem. Muito bem. Silvana Assim mesmo. trabalhou. Perfeito, amiga. Silvana trabalhou por 15 anos, né? Um pouquinho mais de 15 anos na Latam. Fez uma transição de carreira para depois de uma pandemia, né? Na verdade, no meio da pandemia, e começou esse movimento lindo que está acontecendo. E ela é uma das convidadas, né? Uma das minhas convidadas dessa semana para essa série de lives que eu estou fazendo, né? Quase uma maratona para trazer para vocês mais informações a respeito do método PACAS. O método PACAS é um método que foi criado, na realidade eu criei esse método com base na minha história de vida, com base em diversas situações que eu passei na minha vida e que, na realidade, essas situações foram me ajudando a superar problemas, superar perdas, superar traumas. E chegou um determinado momento que eu aplicava isso para a minha vida de forma intrínseca. E chegou um determinado momento que eu pensei: peraí um pouquinho, se isso está funcionando para mim, por que não pode ser aplicado para outras pessoas? Então, eu decidi criar o método PACAS, que o P significa persistência, que foi o que o Franco falou ontem. O A significa aprendizado, certo? O C, o contágio, no sentido de fazer com que sejamos inspiração a outras pessoas. O segundo A, ele é o alegria, você alegrar em tudo, colocar alegria em tudo aquilo que você faz, trabalhar com alegria, servir as pessoas com alegria, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa com uma energia diferente, que seja uma pessoa abençoadora. E hoje a Silvana está aqui para falar do S. E o que é o S? Além de ser o S de Sil, é o S de sempre. Então, a ideia... Adorei. Maravilhoso, né? A ideia era fazer com que a Sil falasse por último, depois de todos os outros convidados, mas a agenda dessa moça é muito concorrida também. Então, ela tinha agenda para hoje, eu falei, não tem problema, pode falar na terça-feira sobre todos os tópicos, uma pincelada sobre tudo isso. E, claro, Silvana também vai estar trazendo informações sobre os cursos que ela produziu, sobre suas mentorias. E Silvana, chega de blá blá blá, a casa é sua, fica à vontade, seja muito bem-vinda à minha série de lives para falarmos do método PACAS. Gratidão, minha querida. Eu também, eu amo fazer apresentações, como eu já tive a oportunidade de te chamar por 2 vezes no palco. E é exatamente esse calor humano, essa entrega genuína, esse carinho. Três? Uma foi Três, amiga? online. Uma foi Ai, online. que susto! Não, verdade. Mas assim, ali, naquela inspiração que eu fico naquele dia, eu sei que vocês também sentem a minha energia do quanto que eu quero trazer essa essência de vocês para o palco. Então, obrigada por trazer toda a minha essência aqui, que tudo que eu faço em relação a tudo isso que você descreveu
é com muito amor. E tá aí um dos grandes segredos. Um dos maiores segredos que eu pude, ainda jovem, ainda muito novinha, muito nova, adolescente, eu descobri que eu poderia ser uma pessoa realizadora porque eu já tinha muito amor no meu coração pelas vidas, pelas pessoas. Então, não foi diferente ao longo da minha vida e fazer toda essa trajetória de estudo, de buscar conhecimento, de me informar cada vez mais em prol da minha vida, porque muitos estudos eu busquei para também me ajudar. Algumas situações, alguns dilemas, alguns problemas familiares. Então, todo o conhecimento que eu adquiri era para me ajudar, ajudar minha família, ajudar meus amigos e quem se aproximasse de mim. E hoje não está sendo diferente. Hoje eu faço alguns projetos, alguns movimentos e eu sempre tenho essa visão macro. Então, se as pessoas hoje pensarem nos sonhos, o quanto vocês podem ser realizadores, já no início da live eu já quero dizer, o amor é o que vai fazer vocês realizarem tudo. Por quê? Tem que ter amor pelas pessoas, amor pelo que você faz. Simplesmente pelo fato de você tomar a decisão de fazer a live como você está fazendo agora, essa sequência. Pode ter certeza, é um amor que está no seu coração de falar, o meu método, igual você falou agora, Sil, se está dando certo para mim, eu posso ensinar, eu posso ajudar outras vidas, eu posso fazer com que pessoas apliquem passos simples que ao mesmo tempo são grandiosos. Então, quando você fala da persistência, que é o que o Franco trouxe muito bem ontem, mas o quanto que você olha na sua persistência, o quanto que você olha para você. E aí os seus exemplos hoje são inspiradores. O quanto que essa mulher também foi batalhadora, foi guerreira, foi estudiosa, conseguiu romper tantas barreiras. E aí você vem com a parte da aprendizagem, que é o segundo item. Se eu e você tivesse paralisado lá no segundo grau e tivesse falado assim, tá tudo bem, eu posso continuar com algo que até mesmo os meus pais na época não tinham conseguido. A minha mãe conseguiu o segundo grau bem depois. Mas não, nós fomos inconformadas, nós fomos aquelas mulheres imparáveis nos estudos. E Shirley, é tão bacana que isso acontece até hoje. 25 anos depois, quase, que eu terminei, 22 anos que eu terminei o segundo grau. E eu falo, gente, eu nunca mais parei de estudar na vida. Então, tantas mentorias, e hoje, Shirley, você também já faz isso, né? De ir nos eventos e falar, opa, o que eu posso fazer no meu evento também? Que isso daqui tá bacana, isso daqui pode ser ajustado. Até mesmo os locais que a gente frequenta hoje, a gente está o tempo todo com o radar ligado. E que antigamente a gente não tinha essa visão. O que eu posso estar aprendendo aqui nesse ambiente? Hoje eu chego em qualquer reunião, qualquer conversa, eu fico pensando, o que eu vou aprender? O que eu estou aprendendo? E eu amo ensinar, mas, gente, eu amo aprender muito. E com o contato com pessoas, numa live como essa, fazendo network em várias situações aí no seu dia a dia, o quanto você pode aprender com outras pessoas e não só com estudo específico, sabe? Sim. Porque às vezes é tão bacana que você, por exemplo, se a gente parar para conversar algo que você já estudou, eu não fui para a faculdade que você foi, para o MBA que você foi, mas imagina o conhecimento que você passa para mim numa conversa, num bate-papo, e você me adianta anos de faculdade, entende? Sil, queria abrir só um parênteses aqui para falar duas coisas. Marcelo Redol está aqui conosco. Obrigada, querido, pela audiência. Boa noite. Boa noite, Hélida, Andréia, Cláudia Silva. Então, pessoal, vocês que entraram agora, faz um exercício aqui pra gente, faz uma ajuda, uma gentileza. Manda essa live para mais 5 amigos, porque o conteúdo aqui é riquíssimo. Eu não queria que ninguém perdesse, porque tá muito bom. Eu tô aqui caladinha, eu estou só ouvindo. Então, compartilhe essa live com mais pessoas. Pensa naquele amigo, naquele vizinho, naquele familiar que deveria estar recebendo esse conteúdo e manda para ele, porque com certeza ele vai te agradecer depois.
Ontem, diversas pessoas mandaram direct para mim, falando, nossa, que live, Shirley. E eu quero hoje novamente receber esse direct falando que o tanto que recebeu, o tanto de transbordo que recebeu dessa live. Tá bom, Sil? Não quero mais te atrapalhar, segue aí. Ah, e só mais um ponto. Você falava agora de aprendizagem, né? De aprendizado e tal. Então, o quanto que a gente aprende. E uma coisa que eu acho super válido também é em relação sentarmos para aprender e sentarmos para ensinar. Então, esse exercício é maravilhoso. A pessoa não pode se subestimar, porque ela sempre tem algo a ensinar. Então, eu particularmente, eu sento para aprender e eu sento para ensinar. Se eu puder, eu estou ali sempre aprendendo, né? Eu sou muito fominha. Mas se eu estou na mesa com pessoas que precisam, eu também ensino. E ensino com muito prazer. Ô, Chile, e o que eu acho bacana é que as pessoas, às vezes, elas ficam preocupadas em achar assim, ah, eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que ter uma habilidade, um curso. Não! Eu descobri que a gente aprende com a história do outro. O quanto que ele me adianta vários processos que eu evito de passar por causa de uma experiência de vida. Então, hoje, eu enfatizo muito as pessoas contarem as suas histórias, porque elas são libertadoras. Às vezes, um problema que você já conseguiu resolver, algo que você já conseguiu se livrar, alguma dor, alguma doença, o que você fez? Quais foram os passos do Facas aí, talvez, que você adotou na sua vida, que colocou em prática, deu certo e hoje você é uma pessoa que pode ajudar outras através da sua experiência de vida. Então, não se limitem muitas vezes em falar assim, ah, mas eu não tenho formação, eu não... Gente, vocês têm histórias. E eu vou te falar, Shirley, mais ainda, hoje mesmo a sua história pode ser contada. O que você viveu hoje. É Por verdade. exemplo, eu tive uma situação hoje que eu atendi uma paciente que ela, assim, muito novinha, sabe? Mas ela me deu uma lição, sabe? De mulher já concentrada, mulher decidida, mulher sabendo o que está fazendo da vida, tomando decisões assertivas. E eu fiquei assim, eu falei, gente, eu com essa idade, com 21, né? Que ela é novinha, com 21 anos, o que que eu tava... Eu fico pensando, o que que eu tava fazendo nessa época? Eu tava estudando, lógico, tava fazendo alguma coisa para estudar, trabalhar. Uhum. Mas eu fico maravilhada de pessoas me ensinarem, como eu estou aqui contando uma história real, que eu já aprendi hoje mesmo com uma jovem, que eu também sou jovem, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, gente, ela tem exatamente 20 anos a menos. E ela me ensinando com as experiências de vida dela. Então, hoje mesmo é possível você aprender algo com uma pessoa, até mesmo com seus filhos, tá? Ela tem idade para ser uma filha minha. Então, quem sabe você tem seus filhos que está vivendo um outro contexto, até mesmo uma geração diferente da nossa, e que pode estar te ensinando algo. E quando você aprende, eu aprendi que quando eu aprendo e ensino, gente, é real isso. Você fixa aquilo e aquilo sai muito mais natural. Porque eu não guardo só para mim. Eu replico. Se é bom para mim, bora replicar, bora divulgar, bora abrir uma live, né, Shirley? Vamos Pois fazer é. uma live aqui hoje. Isso e é vamos multiplicar o maravilhoso. nosso conhecimento. Isso é maravilhoso. Exato. Muito bom, Sil, te E ouvir. aí, que linda. E aí, voltando um passo aí para a persistência, o aprendizado, muitas vezes, Shirley, ele vai depender dessa persistência. Porque quantas vezes na Latam mudava o sistema? E era sistema, gente, que a gente ficava enlouquecidos com tantos códigos e comandos para a gente ter que aprender. E assim, tinha treinamento, tinha tudo bonitinho, mas quando era o dia da virada do treinamento, que é assim, a Latam comunica que vai ter uma virada no sistema. Gente, era caos aéreo, era caos. Por quê? Parecia que todo mundo bloqueava. Parecia que o que a gente tinha aprendido não estava funcionando. Por quê? Porque o novo, aquela coisa que é a pressão do passageiro, quais são as pressões que hoje estão limitando aquilo que você já aprendeu. E eu via que eu tinha que dar suporte emocional para os funcionários conseguirem lembrar do treinamento
que eu muitas vezes dava esse treinamento. Então eu fazia com eles o seguinte, eu sentava e eu falava assim, olha, eu ensinei isso daqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos recapitular e vocês vão fazer comigo, eu vou fazer, depois você vai fazer sozinho e eu vou ficar do seu lado. Essa é a postura de um líder. Por quê? Não é o fato de eu ter ensinado que ele já aprendeu. O fato é, eu vou dar tempo para que ele assimile isso lá no momento que é necessário, que é o momento da contingência. Porque, Chile, era assim, 2.000 pessoas no saguão, entendeu? Uhum. Não era uma coisinha assim, de 100 passageiros esperando, não. Era negócio feio. Vocês devem ter visto a reportagem disso. Mas era por causa de troca de sistema. Só que parecia que os funcionários esqueciam, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade no aprendizado hoje. Por quê? Por causa da pressão que sofre. Sim. O chefe está cobrando, o pai está exigindo. Qual é a pressão que hoje você não está conseguindo gerenciar para que você coloque em ação aquilo que você já aprendeu? E aí eu via que quando eu sentava, eu fazia o que tinha que ser feito, mostrava todo o passo a passo e acompanhava esse funcionário, eles falavam assim, olha, Silvana, ainda bem que você está aqui. Ainda bem, porque senão não iria conseguir. E eles sabiam o que tinha que fazer. Uhum. Porém, a pressão não deixava. Então, hoje, as pessoas têm que se ligar muito, porque elas têm habilidade, têm o já têm o conhecimento, porém, quais são as contingências ao seu redor que fazem você bloquear, fazem você paralisar e até mesmo pensar que você não sabe. Às vezes Então, até o medo de errar, né? Sim, sim. Muito bom. E ali era sistema, era sistema. Agora, imagina lidar com vidas. Se eu errar, igual o médico, se eu errar, Uhum. eu posso perder essa vida. Então, tem medos que as pessoas muitas vezes se limitam por causa do extremo. Qual é o meu extremo? Qual é o meu medo? Que medo é esse? Será que é o medo da crítica? Será que é o medo de que, eu aprendi a fazer isso, mas eu ainda não sei ensinar? Como que você vai dizer que não sabe se você não começar? E, mas o aluno pode reclamar que não conseguiu entender. Ora, vamos lá, vamos entender quais são as dúvidas. E se for humilde o suficiente, falar o seguinte, olha, eu vou alinhar isso com você, eu vou entender melhor. Chile, aconteceu comigo no CIO Digital, tá? Aconteceu comigo. Quero Minha primeira saber. turma do CIO Digital, minha primeira turma, eu aprendi a colocar na plataforma, ensinei todo mundo, vendi a mentoria, vendi, né? Foi a minha primeira venda ali no WhatsApp, só para os amigos. Shirley, cadê que o pessoal conseguia acessar o curso? Não conseguia. E todo mundo, Silvana, não estou conseguindo. Eu falei, gente, mas o curso está pronto, está liberado, o que está acontecendo? Só que aí, marinheiro de primeira viagem, o que aconteceu? Fiquei o dia inteiro tentando descobrir qual era o motivo que eu não conseguia liberar o treinamento para eles assistirem. E aí, todo mundo ansioso, até que eu tive que parar e concentrar e fazer tudo assim, passo a passo. O que é o passo 1? Foi esse, o passo 2 foi esse. E aí eu tive que voltar os passos. Olha a dica está nesse voltar. E eu vou contar outra dica aqui quando eu fui tirar a carteira de motorista. O passo principal é volta, recapitula, veja, e aí eu descobri que no final era um botão que eu tinha que clicar para o lado. Lembra desse botão que eu falei para vocês? Falei, gente, esse botão aqui, ele é preciosíssimo. Se vocês não decorarem esse botão, vocês não vão conseguir entregar o produto. E ali eu descobri que era colocar um botão para o lado para liberar o curso. E, Silvana, isso foi a sua persistência, porque você poderia simplesmente, estou cancelando, só na próxima semana, não consegui, deu problema. Transferir a responsabilidade para uma outra, né? Eu transferi para a própria plataforma. Olha, deu um bug na plataforma, o problema não é meu. E isso, na realidade, não aconteceu. Você foi lá, chamou a responsabilidade para você e persistiu até solucionar o problema. Exato. Exato. Aí eu quero trazer um outro exemplo, Shirley, que vai fazer as pessoas entenderem
o quanto que existe um poder na mente para você conseguir realizar os seus sonhos, tá? E tem muitas pessoas que não conseguem tirar a carteira de motorista, ou então faz uma, duas, igual tá lá, minha mãe fez 5 vezes. Na quinta vez eu tomei partido, eu falei, agora a senhora vai passar, porque eu vou entrar nesse processo contigo de te ajudar a passar. Por quê? Eu trabalhei a mente dela. E aí, quando aconteceu comigo, eu fiz a única vez e passei. Por quê? Porque eu trabalhei a minha mente antes mesmo de chegar lá no dia. Então, eu fiz o simulado num dia antes, e nesse simulado, eu cheguei em casa, eu desenhei toda a pista, eu consegui fazer um áudio daquela pista, de tudo que eu tinha que fazer, quais eram os pontos que eu tinha que olhar para o lado, qual era o momento de acelerar, e eu fiz isso no áudio, fiquei ouvindo o áudio. Antes de dormir, eu fiquei mentalizando a pista. E sabe o que aconteceu na hora de sair com o carro? Porque eu coloquei na baliza bonitinho. E na hora de sair, o que aconteceu? O carro morreu. Deu branco. Não, deu branco. Eu não sabia o que fazer. E nesse momento, é o momento do passo a passo. Lembra que eu falei agora há pouco? Nesse momento, 2 instrutores, um do lado e o outro atrás, né? Lá os chefes, sei lá como é que fala o nome, que eram os fiscais lá do Detran, né? Shirley, o que eu tive que fazer mentalmente? Eu parei com a mão na marcha e voltei os passos mentalmente que eu tinha desenhado, que eu tinha recapitulado. Então, eu voltei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, olhei para fora, olhei para o retrovisor, engatei, fiz, e agora eu estou em qual passo? Ah, eu estou no passo aqui, de passar aqui. Então, quando você aprende, você não fica no desespero. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha treinado, eu sabia que eu tinha aprendido. Mas na hora do nervosismo, olha a gestão das emoções, olha como é que trabalha o autocontrole. Quando você chega nesse momento, você precisa dar uma pausa breve, foi bem breve, respira fundo e fala, eu sei fazer e eu vou conseguir, e eu saí com o carro. Entende? Então, eu vejo que as pessoas às vezes ficam limitadas com o aprendizado, porque acham que eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir tirar minha carteira. Gente, é uma questão mental. E eu vou falar isso lá na frente, quando a gente chegar em algum momento aí eu vou estar falando de como trabalhar a mente para poder ser uma pessoa realizadora. Chile, se você quiser comentar alguma coisa. Legal, Sil. Você falando, né, da forma que você elaborou para gerar todo o percurso que você tinha que fazer sem permitir que o nervosismo te impedisse de realizar. E ontem o Franco falou, ele falou assim, Shirley, quero pedir licença para incluir 2 letrinhas no P, que seria o C e o E. Então, com a persistência, né, persistir com estratégia. Então, você gerou uma estratégia para você criar todo aquele percurso e lembrar, mentalizar, ouvir os áudios para fazer com que você usasse o passo a passo no dia da prova. E isso foi o que permitiu que você passasse de primeira. Foi a sua estratégia que permitiu que você fizesse essa prova com todo louvor, né? E adivinha? A minha mãe usou as mesmas técnicas e na quinta vez ela passou. Eu falei, agora você vai usar a mesma estratégia e vai passar. Então, quem quiser indicar os amigos essas... Tem muito mais coisas, Vamos montar um curso, como passar de primeira na prova do Detran. As outras escolas vão ficar loucas. Mas só, técnicas psicológicas, tá? Pode ter certeza que eu usei a memorização, eu usei o enfrentamento de falar assim, eu sou capaz. Eu usei a visualização de me ver batendo na mão do meu instrutor e me vendo, passando e abraçando, comemorando. Então, eu usei várias estratégias psicológicas, tá? Então, não se engane em achar que a Sil inventou isso, não. Eu usei o que eu aprendi na faculdade e deu certo. Então, fica aqui técnicas simples de você mentalizar e realizar aquilo que você se propõe.
Maravilhoso, Sil. E isso só reforça, né, o método Pacas, porque se funcionou com você, funciona com o outro. Se Pacas funcionou comigo, funciona com as pessoas também. Basta que elas comecem a colocar em prática, que elas se apropriem realmente de cada dica ali, de cada tópico, de cada conteúdo, para fazer com que a vida delas também ganhe um rumo diferente, deslanche, para que ela não perca tempo gastando energia em local errado. A energia está aí, então nós temos que colocá-la no exercício correto. Uau, que lindo, Sheila, é isso aí. Quando você coloca energia no local correto, gente, você se torna uma pessoa realizadora. Porque, ô Sheila, eu fiquei pensando esses dias o seguinte: para a gente conseguir realizar, a gente precisa entrar em ação, Sim. tá? Então, não adianta só sonhar, não adianta achar que eu vou ser uma pessoa que conclui usando técnicas. Eu tenho que agir. Quais são essas palavras que eu vou não só ouvir, que eu não só vou falar, mas que eu vou usar diretamente para me ajudar? Então, quais são essas palavras que hoje a Shirley está trazendo aqui e que você não vai só repetir, você vai realmente persistir, que você vai aprender e que você vai continuar aprendendo até você realizar aquilo que você deseja. É isso Então, tá mesmo. de parabéns, Shirley. Ah, eu que agradeço, né? Agradeço por tanto transbordo, agradeço porque você coloca as percepções de uma maneira tão clara, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão fácil, para que todos possam entender e todos possam absorver isso e aplicar nas suas vidas, porque a intenção não é simplesmente apresentar um método, a intenção é mostrar que funciona. Então, se você realmente pegar isso para si, ver a definição de cada tópico, de cada item e ver onde estão os seus problemas, o que está te paralisando, o que está te limitando e você levar isso para a sua vida, não tenho a menor dúvida de que você vai conseguir sim ter resultados positivos, ter resultado do trabalho, resultado nos estudos, na faculdade, resultado em relacionamentos, resultado na família. Eu tenho a certeza de que realmente funciona. Mas você tem que ter o cuidado, o critério e a ação, né, Silvana? Exatamente. E passando para o outro tópico, Shirley, você quer já comentar do outro? Aí eu dou exemplos Podemos. aqui também. Podemos sim. Você falou da persistência, você falou do aprendizado, então agora nós vamos falar do contágio, no sentido de você gerar inspiração a outras pessoas, para que as pessoas olhem e falem: olha, eu quero fazer isso que a Sil está fazendo porque está funcionando. Olha como a Silvana usa o cabelo dela, eu estou me inspirando nela. O batom da Silvana é maravilhoso. O evento da Silvana é maravilhoso. Ela é uma excelente psicóloga. Então, é essa percepção de contágio que nós queremos, para que as pessoas percebam que vale a pena seguir o seu exemplo e de que maneira esse contágio pode ser aplicado. Uau! Ó, então você falou algumas coisas aí que eu já vi que é inspiração, sim, para algumas pessoas, inclusive que já estão realizando, que é inspirar-se para fazer os próprios eventos, tá? Então, eu consegui chegar nesse nível de contágio com as pessoas de não fazer algo que eu veja, só se o faz, não, gente, pelo contrário, eu queria que cada palestrante vivesse a experiência, a emoção que eu vivo fazendo evento. E é algo, Chile, que é assim, é um risco. Depois que você faz um, você não quer parar. Pode ser que você não anime de fazer outro, mas existe algo tão exponencial quando você termina um evento, você fala, meu Deus, eu quero viver mais isso. Então, o fato é, você tem que descobrir aquilo que te motiva, aquilo que realmente te dá alegria, que faz com que você pudesse fazer mais vezes isso, quantas vezes for necessário, que você tenha amor por aquilo que você faz, a ponto de você contagiar pessoas que estão ao seu redor e que estão longe, porque Shirley gerou desejo em várias pessoas de diversos lugares. Por quê?
Porque o contágio hoje é esse daqui, gente. É a internet. A gente alcança pessoas em diversos lugares. Não se iluda achando que só quem tem proximidade, só quem tem contato, que me conhece, é que eu vou conseguir, de repente, contagiar. Muito pelo contrário. O fato é, você liga uma live, você já está contagiando vidas. Imagina, a gente está aqui fazendo uma live, quantos estão se inspirando de falar, eu também quero fazer live como elas, eu quero chamar as minhas amigas, eu quero poder fazer esse tipo de contato com outras pessoas para trazer conhecimento, para trazer orientações. Poxa, olha o que elas duas estão falando. Uma está falando do método e a outra está contando as experiências de vida. Então, fazendo o link do que é o propósito final, da gente estar aqui ensinando aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Então, que tipo de contágio é esse que você pode fazer ao ligar uma live? Fazer esse tipo de contato que eu vi que o Franco ontem falou também do network, que dá para incluir o Wendy. E é esse tipo de contágio que vai fazer você ter mais network. As pessoas vão querer se aproximar, vão querer estar nos ambientes que você vai estar. Hoje eu tenho, assim, lógico, projetos que eu já fico pensando, a Chile vai fazer parte desse, a outra aqui vai fazer parte desse. Por quê? Porque eu quero pessoas que também estejam na mesma frequência. Então, o contágio eu tenho energia suficiente para contagiar quem está ao meu redor, para contagiar quem está no online me ouvindo e validando e falando, opa, peraí, isso aí é um tipo de energia que eu também tenho. E por que eu não comecei ainda? Por que eu estou me limitando? Por que eu não vou convidar essas mulheres para poder fazer parte do meu movimento? Porque, Chile, se a gente parar para pensar, só tem mulheres fazendo movimento ultimamente. Eu quase não tenho visto homem. Então, olha aí a força das mulheres para fazer esse contágio. Duas coisas que eu quero colocar aqui como observação, Sil. Primeiro, qual energia, né? Qual energia você está emanando para fazer com que as pessoas se inspirem, para fazer com que as pessoas te percebam como alguém a ser seguido, como alguém a ser que possa ser inspiração. Então, que energia você está canalizando para atrair essas pessoas? Então, acho que isso é um ponto a ser observado. Segundo, eu ia falar um outro, então agora vão ser três. Homens, se manifestem aí, né? Vocês também podem fazer, vocês também podem gerar essas conexões. Quantos outros homens vocês não podem estar aí atraindo? E o próximo nível não é um evento feminino, né? É um evento totalmente eclético. Então, você que é homem também tem o sonho de palestrar, tem o sonho de levar a sua informação para mais pessoas, você pode ser inspiração para essas pessoas. E tem um que eu não sei se ele ainda continua aqui, que se ele começar, ele não vai parar mais. Então, gente, aproveitando, coloca aqui pra gente nos comentários. Olá, Sheila! A Leoa! Sheila Leão, querida! Coloca para nós aqui nos comentários qual é a energia que você está emanando, que sintonia você está gerando, e se você também tem o sonho de fazer algum evento, conta pra gente. Eu acho que isso é importante, porque daí a gente também vai entender em que momento você está. E mais uma outra coisa, aperta esse coraçãozinho aí, libera o coração para muita gente, que vai ser muito bacana. As pessoas vão estar aí recebendo a sinalização dessa live, e você também vai estar emanando boas energias, porque o que é bom precisa ser compartilhado. A Alice Loures falou o seguinte aqui pelo Alô News. Cadê? É que eles foram percursores, estão passando a bola para as mulheres. Boa, Alice, bacana. O mestre Franco Júnior está aqui. Olha, Franco, querido. Beijo. Obrigada por estar aqui conosco. Franco. Grande beijo. Uma honra, né? É uma honra, gente. Sem comentários, né? Eu acabei de assistir. Gente, eu acabei de assistir um vídeo dele maravilhoso, falando do método dele para bastidores da carreira de palestrante. Eu falei, gente, olha, meu Deus, como que as coisas vão acontecendo. Eu falo, imagina a quantidade de pessoas que já devem estar querendo entrar e não deve ter nem mais vaga. Porque tem poucas vagas nesse método Franco. E algumas das palestrantes do próximo nível têm interesse, que eu já fiquei sabendo.
Já já a gente vai ver com ele aí quem é que vai ser os próximos palestrantes. Você também? Não sei, não sei. Mas, Franco, tá lindo demais os teus vídeos. Parabéns. Eu tô lá acompanhando, tô adorando, viu? Pura inspiração, né, Chile? Pura Nossa, inspiração pra gente, e, meu Deus. e é algo assim muito importante. Eu estava lendo o livro, né? E no final de cada capítulo tem um QR Code com um vídeo dos autores. E eu estava assistindo, né? Lendo e Sensacional. assistindo. Aí o Alex, como assim? Você está assistindo o vídeo dele ou você está vendo o conteúdo? Falei, você não está entendendo, porque eu não deixei ele pegar no livro ainda, sabe? Porque ele faz muitas Gente, anotações. não. Então ele tem que ter o dele, eu tenho o meu. Geralmente eu compartilho, mas eu Ah, não permiti dessa vez. Aguardando o livro ser por lançado. enquanto. Fala Não, que tô quando eu aguardando. terminar eu te empresto. Não, senão ele rabisca tudo, eu não quero. Vou Ah, igual Daniel aguardar. querendo rabiscar livro. Não deixa. Eu falo, mas assim, se eu quiser de repente ler de novo, eu vou ler mediante o seu olhar, É né? isso, Que é o é olhar isso. do que ele rabiscou. E aí eu também não deixo ele rabiscar meus livros, não. Meus livros são novinhos. Tudo bem que dizem. Hoje eu ouvi uma mensagem, Chile, mudando aqui um pouquinho do contexto, né? Hoje eu vi uma mensagem que meio que me chocou. A menina falou assim: tá vendo a minha Bíblia? Ela tá toda riscada. Tem um ditado que diz que quanto mais velho for é, isso que você está vendo, que você está, né, Aham. anotando aqui, sinal que novo você está. Mais conhecimento você tem. Alguma coisa, eu não lembro, só sei que eu falei, gente, é uma verdade. Quanto mais você risca, você faz aquilo ali acontecer para você entender, mais conhecimento. Eu não estou lembrando da frase completa, mas ficou bem assim. Falei, caramba, é verdade. Às vezes, anotando, você fixa mais, né? Sim, eu gosto de Ai, anotar, não mas sei assim, se nome dos livros. é o que você falou. Eu pegando, né, eu deixando fazer com que tenha as anotações dele, eu vou estar olhando pelo olhar dele, pela ótica dele. E aí eu não quero, nesse caso específico. Mas já já ele vai ter o Exato. dele. Ó, então, eu não sei se você já fez as três perguntas. Uma foi qual era a energia, a segunda foi os homens e a terceira era alguma A outra terceira coisa eu que você só pedi, falou? eu falei dos comentários para as pessoas colocarem os comentários e para elas apertarem o coraçãozinho com vontade, para emanar boas energias. Maravilha. Então, vou responder aqui a sua primeira pergunta aí sobre a energia, né? O que que eu faço para que isso gere nas pessoas? Chile, no livro que eu escrevi, que foi lá Rainhas do Reino, ali eu contei um ano da minha história, apenas um ano, de 2020 para 2021. E eu descobri que eu também tenho um método, assim, né? Não vou dizer considerar método, que eu aplico isso na minha vida, então vamos dizer que é um método, sim. Por quê? Porque lá eu falo da decisão, da coragem e da essência. Porque se eu não tivesse os três reunidos dentro de mim com muita força, eu não estaria sendo essa mulher realizadora, fazendo eventos, movimentos, eu não estaria, amiga. De coração eu te falo. Decisão é você olhar oportunidades e falar, é o momento. Quando o Franco Júnior perguntou, Silvana, você está preparando aí o evento? Quando vai ser? Eu falei, final do mês. Ele, eu tenho agenda para dar um treinamento. Ali eu tomei a decisão definitiva, então eu vou fazer o evento. Entende? É uma decisão. Coragem. Coragem de falar assim, eu vou enfrentar qualquer tipo de desafio, mas esse evento vai acontecer. Eu não medi esforços, porque eu sempre penso assim, pessoas que vivem de condição realmente é muito limitada, tá? Porque elas olham várias objeções. Elas vão falar, não, mas como assim o Franco Júnior vai vir no meu evento? Não, ele já é um palestrante grandioso, como é que eu vou receber ele aqui? Eu não tenho nem estrutura suficiente e tal. Como que vai ser? Que local? Eu poderia ter colocado diversas objeções. Porém, a resposta que eu dei para ele, sabe qual foi? Ô Franco, eu aprendi a dizer sim para as oportunidades. E foi ali, com Uau! muita coragem, que eu decidi e eu falei, então, está confirmado, dia 29, dia 30, você estará no Rio de Janeiro para fazer parte do meu movimento. Agora, vamos falar o terceiro tópico? Eu Vamos tive a lá. decisão, tive coragem, mas eu não teria sido uma mulher que realizou tudo o que eu realizei naquele grande dia se eu não tivesse vivendo a minha essência.
se eu não tivesse sendo a Sil, se eu tivesse vivendo uma pessoa que não fosse autêntica. Eu não teria conseguido chegar nem na metade do mês, eu já teria desistido, eu já teria recuado, teria dado para trás, porque o medo bate. Só que às vezes, Chile, não era o meu medo, era o medo das pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Mas será que você vai conseguir? Poxa, mas será que vai ter palestrante suficiente? Mas será? Mas, gente, era tanto medo que eu tive que me blindar emocionalmente para que eu não me frustrasse e acabasse desistindo. Então, eu acionei tudo isso dentro de mim, tá? E eu falei, eu tenho coragem suficiente para assumir esse evento, de falar, eu vou receber ele aqui. Ele colocou toda a equipe para me ajudar, me deram suporte, ele me dava suporte. Gente, ele criou vídeo, ele criou um monte de coisa para ajudar os palestrantes, deu um ótimo treinamento. E como assim eu não vou dizer que isso não é energia? É essa energia que as pessoas têm que despertar, não perder oportunidades, estar sempre pronto, porque a oportunidade vem, ser pessoas decididas, porque tem homens e mulheres aqui, serem pessoas decididas, corajosas e, gente, eu falei, Franco, você conhece o meu coração, você está ciente do que está no meu coração, então por isso que você veio, e ele é verdade. Porque, Shirley, existe sim uma frequência que a gente transmite independente de ser online. O Franco não me conhecia presencialmente, a esposa dele não me conhecia. Agora, eu consegui fazer com que eles percebessem valor. E agora, ontem ele já fez a live com você. Eu estou dando um exemplo que está muito recente, sabe? Está muito recente. E aí, eu peço assim que você, Chile, possa cada vez mais trazer conteúdos como você está trazendo. Porque olha como você está abrindo a mente das pessoas, porque a gente está aqui trazendo experiências e exemplos que a gente tem vivido e que a gente tem visto o resultado. E é isso que eu tenho falado. Os meus resultados hoje ajudam outras pessoas. Sem dúvida, Sil, isso é muito importante, mas eu acho que o principal é o poder da decisão, né? Que quando você toma a decisão para fazer acontecer, você às vezes tem a ferramenta nas mãos, mas você não tem a coragem. Então, quando você tem o poder da decisão que vem e precede a coragem, é o que vai fazer com que você leve o seu sonho mais à frente, é o que vai fazer, o que vai te permitir gerar o interesse do outro pelo teu movimento. E quando ele chega naquele movimento, ele começa a entender toda aquela grandiosidade. E conforme você falou, um evento onde não havia expectativas, não havia nem a certeza de que aconteceria, e você colocou todo o teu coração, você colocou toda a sua coragem, e eu participei já de 4 edições, eu posso dizer que foi a melhor edição que eu participei. Então, que energia, que sensacional que foi aquele dia. É um dia para realmente ficar para a história do próximo nível, não tenho a menor dúvida disso. Sensacional, né? Grandioso demais, grandioso demais. E não para, né? Porque dia 20 tem mais. Maravilha. Dia 20 de março tem mais evento. Legal, Sil. Parabéns, você é merecedora, viu? O que você está colhendo são lindas sementes que você plantou. E ainda tem muito por vir, eu tenho certeza. E agora nós vamos estar falando sobre o alegrar, que é no sentido de você não ser o bobo da corte, né, claro, mas no sentido de você colocar alegria, de você trazer, de você canalizar boas energias para tudo aquilo que você faz, porque existem situações nas nossas vidas que às vezes nos deixam mais para baixo, nos deixam com incertezas, nos deixam com desconfiança até. E às vezes isso faz com que a gente seja paralisado. Mas quando você tem a certeza do seu propósito, quando você tem a certeza de quem você é, de qual é a sua essência, você entende qual o caminho que você tem que percorrer. E quando fazemos isso de maneira mais truncada, mais fechada, mais isolada, o percurso se torna muito mais difícil. Eu aprendi isso na minha carne. Eu era uma pessoa muito
sabe? Nariz assim torcidinho, achava que tudo acontecia de ruim comigo. E tudo bem, porque na realidade eu vinha de um processo muito difícil. Mas chegou um momento que eu falei assim: peraí. Por que eu tô agindo dessa forma e tô tendo esse resultado? Será que se eu mudar, isso vai fazer sentido? Será que se eu mudar o meu jeito de ser, eu vou ser mais acolhida? As pessoas vão me entender de uma outra forma? Eu vou ser vista de uma outra maneira? E isso foi o que abriu portas para mim. E eu falo que se funcionou para mim, pode funcionar para todo mundo. Eu não sei se ela ainda está aqui na live, mas esses dias eu conversava com a Hélida e ela me contava acerca de uma pessoa próxima a ela que tinha um determinado comportamento e reclamava quando chegava nos lugares: nossa, eu fui muito mal atendido, nossa, e foi dessa forma, por quê? E com você é diferente. Porque ela já chega com um sorriso, ela já chega dando bom dia, ela já chega entregando uma balinha, entregando um bombom, perguntando se está tudo bem, se dormiu bem. Então a alegria é nesse sentido. E principalmente fazer com amor, pensando que de que forma essa pessoa gostaria de ser tratada, de que forma essa pessoa gostaria de ser abordada. Hoje, enquanto eu fazia minha atividade física, eu estava com o Alex hoje, né? Porque tem alguns dias que eu tenho ido sozinha. E eu passei por algumas pessoas que estavam prestando serviço no condomínio. E eu falei pro Alex assim: eu sempre cumprimento, porque às vezes tem pessoas que, para elas, essas pessoas são invisíveis, né? E eu faço questão de cumprimentar. E às vezes, quando você cumprimenta, a pessoa fica tipo: é comigo? Será que é comigo? Então, de que forma você pode levar o amor? De que forma você pode levar a alegria? E eu converso, tem um aqui que ele só faz as atividades dele, ele é SG, ele só faz as atividades dele com a música, ouvindo música e tal. E aí eu paro, eu converso, eu levo um dia diferente para ele, eu levo uma palavra diferente para ele. E ele já olha para mim, quando ele me vê, ele fala: paz, amada. Olha só. Então imagina se você entrega um bom dia truncado ou passe e não dá um bom dia. Você não está levando alegria. E às vezes é só isso que essa pessoa precisa. Uau. Sheila, eu vou comentar uma outra parte que eu falo com meus pacientes, tá? Em relação a acionar essa alegria. Eu vi que você faz algo que eu já faço muito, que é cumprimentar todas as pessoas, e às vezes até aquelas que você nunca, às vezes, cumprimentou, nunca viu na vida. Você cumprimentar igual aconteceu hoje. Eu estava indo para academia e tinha um senhorzinho, sabe, bem idoso, que estava com um saco de lixo nas costas, enfim. Eu passei por ele, mas eu nem olhei para ele, sabe? E ele, bom dia. Aí eu olhei dentro dos olhos dele, bom dia. Então, tipo, poderia ter partido de mim, né? Poderia ter partido de mim esse bom dia. Eu passei por aquele senhor muito próximo a ele. Então, mas assim, é como se ele falasse assim: oi, tudo bem? Eu nunca te vi, mas eu posso merecer um bom dia? Você pode, né, assim, de certa forma, também fazer isso por outras vidas. Que às vezes para ele é importante esse bom dia e que tem gente que passa direto e nem olha. Sim. E eu olhei, bom dia. Mas assim, meio que me cobrando, porque a atitude também podia ter sido minha, sabe? Então, mas em relação aos meus pacientes, eu falo muito sobre isso daqui, ó, repertório. Mudança de repertório pode mudar o seu dia. A forma como você lida com as pessoas que estão ao seu redor, igual tem gente que você falou aí que já chega no ambiente e começa a reclamar. Muitas vezes você só vê negatividade. Talvez você já está tão blindado, né? Você está tão assim aversivo àquele ambiente, àquela pessoa, que a princípio parece que atrai, né? Sim. Você sente que atrai e tudo parece ir de mal a pior. Mas, quando os pacientes chegam com um repertório muito negativo, somente depreciando, não só ele, como o cônjuge, ou então algum filho, falando mal de algum filho, ou então falando mal da mãe, falando mal de alguém, do chefe, de alguém que está falando mal. E aí eu começo a mudar um pouco esse olhar da pessoa, porque quando a gente começa a olhar para a gente e pensar: eu já fiz tudo o que deveria ter feito para mudar esse cenário? Quais foram os meus comportamentos que eu pude melhorar ao longo desse
desses anos, desses dias que não estava tão agradável, o que que eu fiz de diferente para poder hoje ter essa noção de que eu posso mudar o repertório de outras pessoas, sabe? Porque elas, de repente, por exemplo, falou negativo comigo, eu não vou copiar aquela parte negativa dele, entende? Eu não vou copiar aquilo, eu não vou deixar aquilo me inflamar. Mas se eu consigo mudar, eu tô negativa, mas eu vejo, opa, deixa eu segurar. É igual o vício de linguagem. Deixa eu segurar esse tanto de né repetitivo. Então, deixa eu segurar essas palavras negativas. Quando eu vou falar, eu tento reverter isso. Eu mudo isso para um outro ângulo de que quais são os meus repertórios que eu posso mudar, que depende de mim, que cabe a mim mudar, e não o outro. E aí eu conto uma história de uma carta que às vezes eu escrevo, né, que eu gosto de escrever muito, só coisas que estavam me aborrecendo, coisa chata. Depois eu olho e falo, que diferente eu posso fazer? Porque depende de mim também a mudança, para que todo esse contexto mude. Aí eu vou lá, pego todo aquele contexto negativo e transformo em positivo. Por quê? Porque depende da minha visão, do meu posicionamento, do meu comportamento sendo alterado para que aquela situação, aquele cenário mudasse. Então, Shirley, eu ensino essa parte porque a alegria também é uma decisão, porque não adianta eu querer ficar alegre simplesmente repetindo palavras negativas. Quando eu começo a ser mais grata, uma pessoa mais perdoadora, uma pessoa que está no contexto e está tentando aprender o tempo inteiro, buscando ensinar também, sabe? Trazendo leveza para aquele ambiente, gente, é como se fosse assim, tá aí, a tua alegria, ela não precisa ser as gargalhadas, não precisa ser uma festa, um evento, um parque de diversão para você estar alegre. A alegria é o ambiente que você faz, é o ambiente que você está inserido e o que esse ambiente não pode ser alterado por pessoas que estão ao seu redor, no sentido, ninguém rouba a minha paz. Se a pessoa hoje ela começa a ser negativa perto de mim, se eu permitir, eu vou ficar negativa. Então, eu não permito. Entende? Então, eu decido. Hoje, ninguém vai tirar a alegria do meu dia. Hoje, eu não vou me aborrecer. Isso não vai me afetar. Então, tudo isso é também comportamento aprendido. Se a pessoa fala assim, Silvana, mas ó, eu tô triste, tô abalada. Gente, se você tá triste, abalada, tem um motivo, não tem? Agora, acionar a alegria é uma decisão de você viver em paz, viver sereno, decidindo qual é o tipo de argumento que eu estou utilizando para que meu dia seja mais leve, para que o ambiente seja mais leve, para que as pessoas que se aproximarem de mim sejam mais leves. E a alegria, eu vejo muito isso, Shirley, é a sinergia que você transmite para o outro. Eu me torno uma pessoa feliz, porque aonde eu chego, eu vejo que, assim, as pessoas sorriem, elas querem me abraçar, elas querem, sabe, conversar. Então, assim, eu vejo que é possível, mas por quê? Porque eu transmito leveza. É isso mesmo. Transmitir leveza é você transmitir alegria, porque os outros vão querer ficar perto de quem transmite isso. Ninguém vai querer ficar perto de pessoas ranzinhas, vitimistas, negativas. Ninguém, é insuportável. Pessoas tóxicas, né? Até quem é assim, ela já não se aguenta. É verdade. Você já viu pessoas falando assim? Por quê? Porque elas reconhecem, algumas, né? Olha, algumas reconhecem. Eu quero dar um oi aqui para Elda César, minha irmã querida. Obrigada por você estar aqui. Ela colocou o seguinte: eu gosto de levar as pessoas em consideração. Muito bacana, irmã. Um beijo grande para você. E, Silvana, sobre o que você sobre o que você falou agora há pouco, de que às vezes a pessoa é o jeito dela, que às vezes nem ela mesma se aguenta, né? Se eu te falar que eu já fui assim, você acredita? Eu já tive esse comportamento de acordar com mau humor, porque assim, eu não sou de acordar sorrindo, né? O Alex, ele é uma pessoa que ele já acorda sorrindo. Mas eu não sou de acordar sorrindo, eu preciso de um tempo e etc. Mas tinha uma época que eram tantos problemas que eu passava que eu ficava assim, tipo, bom dia, só se for pra você, quase isso, sabe?
Não chegava nesse nível, mas era algo assim que eu ficava, nem eu tô me suportando. E eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Porque se estava incomodando a mim, poderia estar incomodando a todas as outras pessoas. E uma outra coisa também que eu aprendi com o Alex. Às vezes eu passava pelas pessoas, cumprimentava. Porque eu era muito tímida antigamente, sabe? Então eu só falava com quem eu conhecia, porque eu achava que a pessoa não ia responder e etc. E aí depois eu fui aprendendo, e daí eu passava e cumprimentava. A pessoa não respondia, eu falava, não vou falar mais. Se ela não responde e tal. Aí eu aprendi assim, o problema não tá comigo, o problema tá com ela. Se ela não quer falar, o problema é dela. Então, às vezes eu falo assim, eu passo, né, no próprio condomínio, aí eu, bom dia, a pessoa... Aí eu falo, nossa, tá difícil hoje, hein? Aí, tipo, sabe, alguma coisa assim pra dar uma despertada, porque às vezes a pessoa é tão ranzinza que ela não se percebe daquela forma. E quando às vezes você chama a atenção dela para aquela situação, ela começa, peraí, né? O que que custa um bom dia? O que que custa eu dar um oi? O que que custa eu dar um sorriso? É tão bacana você tá andando e a pessoa vir e sorrir para você. É tão bacana a pessoa vir e olhar, olá, tudo bem? Então, assim, são coisas simples e que aos poucos isso vai perdendo valor. As pessoas parecem meio que invisíveis. Eu lembro que eu assisti alguns filmes, alguns programas, às vezes até algumas matérias jornalísticas há tempos atrás, e passava Nova York, e aí as pessoas não se cumprimentavam, aquela coisa, claro, né, uma grande cidade, mas era muito reflexo disso, e as pessoas hoje, em locais muito, muito menores, as pessoas agem daquela forma. Então, que fique isso como um alerta. Seja mais humano. Nós estamos nesse mundo de passagem. Nós precisamos fazer a diferença e, principalmente, nós precisamos ser a diferença. Às vezes, o que uma pessoa precisa é simplesmente de um sorriso, é simplesmente de um bom dia. Eu falava dias atrás. Quer falar algo? Quer colocar alguma observação, Sil? Não, tô adorando também, é tudo verdade, amiga. Dias atrás, eu falava com alguns amigos sobre o prazer que eu sinto em andar de ônibus. E hoje eu não faço mais isso. Mas não faço porque eu não quero andar de ônibus. Não, porque as circunstâncias não me permitem. Então eu vou de carro para quase todos os lugares. Raramente eu pego um transporte público. E quando eu pego é metrô. Ou até trem também, né? Mas são transportes que não te permitem gerar um tipo de relacionamento. E em épocas que eu pegava condução todos os dias para ir ao trabalho, então eu pegava no mesmo horário, muitas vezes no ponto final, com as mesmas pessoas. Era bacana, porque você já gerava relacionamento, você ia conversando sobre a vida, agendando passeios, agendando encontros. Eu tenho amigos hoje que moram nos Estados Unidos e que eram meus colegas de ônibus. Olha que lindo, que maravilha. Sim. Então, isso gera conexões. E às vezes a pessoa só vê o lado negativo da situação de pegar uma condução. E às vezes, quando eu falo isso, as pessoas que me conheceram recente acham que eu estou sendo demagoga. E não é. É verdadeiro. É muito bacana a gente ter essa oportunidade. Só que as vidas acabam ganhando outros rumos, outras dinâmicas. E tá tudo bem. Mas eu sei o quanto isso me faz bem. Eu sei o quanto é prazeroso para mim agir dessa forma. Não, e você me fez agora voltar em tantas cenas assim, então assim, de esse contato com as pessoas, porque eu lembro de época que o motorista, eu morava com uma amiga e ele esperava a gente 4 horas da manhã, que eu pegava na Latam, 5 horas nessa época. E o motorista ficava esperando a gente vir na rua. E às vezes, gente, era muito engraçado, porque era o horário certinho daquele ônibus passar, né? Aham. Então eles faziam esse especificamente fazia questão de esperar a gente chegar lá no ponto. E já teve uma vez que ele deu ré para entrar na rua, que não era o trajeto, entrar na rua só porque ele viu a gente lá de longe vindo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O homem está dando ré numa rua que não era o percurso dele. Mas, assim, é o carinho, é o contato, é a transmissão de como eu posso fazer pelo outro um simples gesto que possa fazer com que o dia dele mude,
com que a vida dele, né, possa refletir. Falei, cara, um dia eu também quero poder dar oportunidade para as pessoas sentirem esse carinho, né? Porque é um carinho quando você faz Sem uma dúvida. atitude como essa, né? Sem dúvida. A Alice colocou o seguinte, a Alice do Alô News. Ao meu ver, as pessoas tornaram-se egoístas. Esse também é um ponto que daria outra live, sabe? Lá em 2020, quando começou a pandemia, eu ouvi as pessoas dizendo o seguinte: ah, na realidade as pessoas vão voltar diferente, vão refletir, vão ser mais humanas. E na verdade parece que não, as pessoas se tornaram muito mais egoístas. As pessoas se tornaram muito mais individualistas até. E então, que isso sirva de reflexão e que a gente possa vir aqui num outro momento para falar desse tema, Sil, porque ele vai dar bastante caldo. Bom, eu fui pro lado bom, então, né? Porque eu já era super flexível, era uma pessoa que estava ali em volta dos meus funcionários e hoje eu vejo que eu mudei muito para melhor. Então, eu não posso dizer que a pandemia, pelo contrário, ela já veio me trazer muitos benefícios, porque eu saí com uma condição, Chile, de voltar para a empresa em 3 anos. Mas eu fico pensando, gente, o quanto que eu evoluí, o quanto que eu cresci, o quanto que eu me tornei outras pessoas, digamos assim. Em menos de 2 anos. Não, eu adotei outras profissões. Em menos de 2 anos, né, Sil? Sim, sim. Então, isso me tornou uma pessoa mais corajosa, mais decidida, mais realizadora. Então, eu vejo que o que eu fiz também pela população em relação ao trabalho, sabe? Eu ainda faço muitas palestras. Então, no fundo, Chile, você está tendo mais contato com as pessoas e eu não, né? Você tem seu emprego, você tem, né, mais saída. Eu trabalho muito no online, eu trabalho muito em casa. Então, sinceramente, o máximo que eu vou é nos eventos hoje em dia. Né? Eu tenho ido na academia, tenho feito alguns eventos presenciais aqui no Rio, participei, né? Mas eu não tenho referência, sinceramente te falando, tá? Não tenho, assim, do que as pessoas se tornaram. Eu tenho até preocupação, porque se eu bater numa empresa hoje, como é que está depois da pandemia? Como é que estão as pessoas? Porque eu sinto que eu evoluí muito. Será que essas pessoas conseguiram evoluir também? Ou será que elas ficaram tão individualistas? Eu não tenho essa referência, sinceramente. Eu acho que isso é um papo para uma outra live. Eu creio que seria bacana, talvez, até fazermos pesquisas, mas eu acredito que as pessoas se tornaram mais egoístas, sim. Eu vejo isso no próprio trânsito, no próprio dia a dia. Às vezes até caminhando, você está caminhando numa direção que teoricamente seria a sua mão, a pessoa está vindo num sentido contrário, na mesma direção, ela é incapaz de sair, ela faz você parar para você sair do caminho dela, mas ela é incapaz de desviar para te deixar passar, mesmo teoricamente, tecnicamente, você estando num caminho que é o teu, sabe? Enfim, então acho que isso fica como um adendo, né? Para que as pessoas percebam, para que a gente possa trazer esse assunto novamente para um debate. Olha, mentora Isnei Costa, pastora Isnei, muito bem-vinda, querida. Isnei, querida, um beijo. Bom, considerando que ontem eu fui na dentista e eu te convido a assistir a live que eu fiz ontem, né? Fiz secreta, que eu precisava desabafar. Considerando que ontem eu fui maltratada, digamos assim, não foi a primeira vez. Gente, eu que sou super da paz, do bem, eu levantei e eu falei, não quero mais que você me atenda para dentista. E quando eu cheguei nesse nível, é porque eu já tinha ido lá, ela já tinha me tratado de qualquer jeito. Eu cheguei lá com dor, e ela falou que o erro era meu, por isso que eu estava com dor, enfim. Depois eu tive que ir em outra dentista para poder resolver a minha dor. Cheguei lá ontem, quando eu falei para ela que eu estava com ponto, aí ela começou a falar: não era, você não entendeu o que eu te expliquei, você fez, você não fez da maneira certa, eu te expliquei como é que tinha que fazer. Gente, aí eu vi o tamanho do egoísmo, assim, de, né, talvez não. Da não soberba, até da soberba, né? Só que, amiga, aconteceu tanta coisa comigo e ela ontem, sabe? Que eu fiz uma live. Eu fiz uma live, não divulguei, só para minha comunidade. Porque eu vi o tamanho, assim, da altivez
da arrogância. E quando eu falei que eu não queria mais, aí ela mudou. Aí ela se tornou uma outra pessoa. Uhum. Ela tentou fazer de tudo para que eu continuasse, que ela ia me explicar, que ia me dar todo o suporte, nananana. Enfim, me levou em outros setores, fez com que eu, né, amenizasse aquela... que eu fiquei muito chateada na hora. E aí eu falei, olha, não é a primeira vez que você faz isso, não sei se você está acostumada a fazer isso, mas enfim, comigo já é a terceira vez e eu não quero mais. E aí eu ainda falei muita coisa para ela em relação... eu falei, olha... ela falou, mas é a primeira vez que alguém reclama do meu atendimento. Eu falei, sabe por quê? Porque eles não têm coragem. Quantas pessoas vão vir aqui e não vai ter a coragem que eu estou tendo? Só que eu ensino enfrentamento para os meus pacientes. E se eu não enfrentar isso, o que eu estou sentindo que é uma humilhação, se eu não enfrentar, eu não vou validar o que eu ensino. É isso Então, mesmo. mas é a primeira vez. Eu falei assim, outra, pode ser que os seus próprios colegas falam mal de você e é pior, porque eu pelo menos estou falando o que está acontecendo na tua frente. Eles devem estar falando por trás. Os pacientes devem chegar chateados e não comentar com você porque não tem coragem. Enfim, aí ela, no final, ela, olha, você desculpa e tal, a gente vai sempre aprendendo um com o outro. Se tornou uma outra pessoa, mas foi uma experiência que eu pude ver aí um pouco desse ambiente de egoísmo aí, das pessoas não tratarem bem as outras, serem indiferentes. Então, E isso. tem repertório para uma live inteira aqui. Tem Sim, repertório. sim. E isso, Sil, se dá em diversas frentes, se dá em lojas, em serviços, né, conforme foi com essa dentista. E eu costumo ser bastante enfática. Quando eu chego num local que eu sou maltratada, eu de imediato eu já recuo. E aí um dia conversando com o Alex sobre isso, porque nós estávamos num determinado local, e aí eu fui bem, sabe, ríspida com a pessoa e saí. E aí eu falei, olha, eu trato os meus clientes com maior paciência, com maior amor, com maior cuidado. Então o mínimo que eu exijo é o mesmo Eu falei isso para tratamento, ela. sabe? É o mínimo. Então eu não aceito mesmo. Não permito que ninguém me trate diferente. Não permito que ninguém gere nenhum tipo de abordagem desejada. Eu sou bastante firme com isso, sabe? Maravilha. E sempre procuro Chile, eu não colocar o sei. amor, né? Sim. Eu não sei se a gente respondeu tudo da alegria. E aí vem agora o S de O sempre. S de sempre. E aí vem o quê? Constância, né? Dentro desse S aí tem a constância. O quanto que, se você não for constante em tudo que você fizer, você não vai ter os resultados. Eu vejo assim, tá, Shiri? Se você quiser colocar aí primeiro, antes de eu dar algum exemplo, porque eu tenho alguns exemplos de constância, de agir sempre usando todos esses tópicos aí que você enfatiza. Você quer falar? Não, fica à vontade. Eu tô aqui, eu já falei até demais hoje. Então, fazendo uma recapitulação em tudo que a gente falou, o quanto que a persistência tem tudo a ver ali em você continuar aprendendo, sendo persistente cada vez mais, o contágio, aí vem para a alegria, o quanto que tudo isso sendo repetido diariamente, constantemente, fazendo com que isso vire uma verdade para dentro de você de uma forma que você emita isso no seu dia a dia para pessoas que estiverem ao seu redor, pessoas que estiverem numa live, numa palestra, lá no seu trabalho, enfim. Tem possibilidades das pessoas terem resultados se elas forem constantes. Não adianta achar que eu vou fazer uma única vez. Se eu fui persistente, uma única vez. Porque, ó, se eu tô no nono evento, Chile, eu posso te garantir que se eu não utilizasse a persistência para poder, sabe, fazer acontecer e ter ali, ó, sabe, todo mês eu fui fazendo desde maio. Eu fui fazendo desde maio, só parei em dezembro. E aí agora eu pulei dezembro e pulei fevereiro, mas eu tô, ó, constantemente fazendo. Aí as pessoas me perguntam assim, Sil, você vai dar treinamento de como fazer evento, não vai? Eu falei, sim.
já é um dos tópicos do Sil Digital que eu ensino como fazer evento, bem básico ali. Na verdade, é o Daniel que vem com a aula, mas ele vê tudo que eu faço. Então, hoje eu já tenho o quê? A propriedade de ensinar aquilo que eu fui constante. Aquilo que eu já vi, os erros e os acertos, e agora sim eu tenho validação para dizer, opa, vem por aqui, faz isso, faz aquilo com muita precisão. Hoje eu vou encurtar caminhos de pessoas que não vão precisar gastar o que eu gastei, entende? Não vão precisar ter que errar muito como eu errei. E hoje elas vão ter um treinamento comigo, então apenas vai me observar no evento, né? Vai me observar o que você está fazendo, que está dando certo. Ela continuou, tá? O negócio está crescendo. Então, o que ela está fazendo hoje? Se alguém ir para o meu evento hoje e me observar o que eu faço hoje, ela já vai encurtar o caminho todinho dos outros eventos que eu tive que aprender. É né? verdade. Ela já vai olhar, opa, esse é o caminho que a Sil está fazendo. Mas, enquanto vocês não forem persistentes, não buscarem cada vez mais o conhecimento, não serem essas pessoas contagiantes, essas pessoas alegres, que mesmo numa live conseguem transmitir o carisma, a alegria para quem está aí assistindo, para quem está vibrando. Então, no seu dia a dia, lógico, sendo grato, sendo pessoas que são pessoas que estão trazendo um ambiente mais alegre. Gente, enquanto vocês não vivenciarem isso constantemente, fazendo com que isso se repita mais vezes, vai ser muito difícil receber o quê? O resultado. Tá? É então, isso hoje, mesmo. E o resultado não para no 9º evento. O resultado só vai parar quando eu começar a ensinar mesmo. Que aí eu vou falar assim, opa, agora eu estou vendo o resultado, que agora as pessoas estão aprendendo, estão aplicando. Porque o que eu aprendo, Shirley, hoje, eu vejo muito isso. O que eu aprendo hoje que eu vou ensinar. E aí, esse é o seu resultado. Não é simplesmente só você fazer. Porque, eu sempre vou estar fazendo isso para mim. Eu vou fazer todos os métodos aí, tudo que a Shirley e a Sil me ensinou, mas beleza, vou guardar e vou ter os meus resultados. Não é. Esse não é o resultado que realmente alegra o teu coração. O resultado é o que eu aprendi ao longo dessa vida que eu vou botar em prática, ainda vou poder ensinar e ainda deixar isso para futuras gerações. Imagina uma live como essa, das pessoas daqui a 100 anos poder assistir. Incrivelmente, a gente não vai estar aqui daqui a 100 anos, né? Porque eu vou estar com 140. Falei que eu quero ver estar 120, mas, enfim, daqui a 100 anos a gente vai poder ter deixado aqui um conteúdo que as pessoas vão falar assim, olha o que a Sil e a Shirley estavam falando lá em 2022. Já pensou? Meu Deus. Ô, Silvana, olha, Sussuquitana, não conheço a tua audiência. Colocou aqui o seguinte: a Sil tem energia lá em cima e por isso a alegria de estar com ela. Uau, que lindo! Que lindo, gente. Obrigada pelo carinho. Mas, a energia, ela é acionada, tá? Ela é acionada, porque se eu dependesse de, eu tenho energia todo dia. Não, eu tenho que acionar a energia. Porque nem todo dia a gente tá, hoje eu vou para academia feliz da vida. Gente, eu tenho que acionar essa vontade dentro de mim. Eu tenho que acionar, vou fazer evento, eu tenho que acionar, vou fazer esse evento. Você tem que decidir, né, Sil? Puxando a sardinha aqui pro meu lado, assim, tem que decidir. É o poder da decisão, exatamente. E eu fico feliz de ouvir um feedback como esse. Por quê? Porque você é inspiração para pessoas que nunca te viram pessoalmente, mas já te acompanham. Eu fico tão feliz de ver pessoas que me acompanham, que às vezes eu nem conheço tão de perto, não conheço nem o movimento das pessoas, mas eles já me acompanham e falam, Sil, você é inspiração. E ainda fala assim, não para. Não para. É isso que nos move, né? É isso que nos permite continuar, nos permite avançar, nos dá gás para que a gente venha com mais vontade, com mais estratégia. Leia Dias, obrigada, linda. Uma que super nos motiva, nos ajuda, assim, de maneira grandiosa. Leia, querida, obrigada por tudo. E, palestrante do próximo nível 9, tá? Uau! Já tá toda aí, já estamos todos no trâmite aí, porque agora essa mulher ela é uma potência, ela precisa estar nesse movimento com a gente. Maravilha, que lindo!
Que lindo. Muito bacana. Sil, algo mais, alguma consideração a fazer? Porque já quero aqui te agradecer, mas se você tiver algo ainda a falar, fique à vontade. Que nós já estamos Amiga, eu tô super há feliz. mais de 1 hora, tá? Nós estamos aqui há 1h10. Maravilha, passa muito rápido. Eu fico feliz, Shirley, porque eu amo fazer live, tá? Eu não tenho muita disciplina de fazer live certinho, né? Eu saio Aham. ligando e quero fazer naquela hora. Mas eu sinto que as pessoas que acompanham a mim, acompanham você, elas acompanham com muita sabedoria de saber que vou entrar numa live e eu quero sair dali com algum conteúdo. Eu quero saber o que que elas fazem, quais são os ensinamentos, o que elas vão passar. Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de dividir com você. Você me trouxe para o seu palco hoje para dividir um método tão lindo que inconscientemente eu já fazia na minha vida, já faço isso. Então, é uma honra para mim poder ter passado por todos os tópicos e assim, eu fui considerada por você uma pessoa que é persistente, que busca aprendizado, que tem ali o contágio, que faz com que as pessoas se sintam alegres e que eu tenho constância de fazer isso sempre. Então, é uma honra, é um carinho, é um transbordo no meu coração de alegria de saber que você tem todo esse olhar em relação a mim e eu quero te honrar muito, tá? Por considerar isso, te agradecer, porque nós conhecemos tantas pessoas, mas esse é um privilégio e que eu estou aqui recebendo um prêmio hoje, recebendo essa honra, essa gratidão que eu vou levar no meu coração eternamente, independente da gente daqui 100 anos eu quero que as pessoas ouçam essa live e falem, nossa, que carinho que a Shirley teve com a Sil de ter trazido ela para esse momento. Que Tá? Eu estou me amor, sentindo verdadeiramente assim. que É amor. amor, verdade. Olha, Verdade, já dando um spoiler para amanhã, nós estamos aqui, ó, acabou de entrar o Luciano Fiorani. Luciano vai estar amanhã falando conosco sobre contagiar. Ele que é jornalista, é comunicador, radialista, que mais? Que mais? Beijo, Lu. Coloca aí pra gente, Luciano, o que mais? Oi? Ele já foi pastor também, Ele né? é teólogo, né? Ele é teólogo, professor. Teólogo. Professor. Amanhã Ele é também. embaixador da Academia de Teologia do Brasil. Uau! Também que eu já falei lá no. Olha só o spoiler. Exatamente. Vamos parar por aqui, senão amanhã todo mundo já vai saber quem é o Luciano, né? Antes das apresentações. Luciano é empresário também, né? É diretor sócio da Rádio Ponto e Vírgula. Obrigada, querido, por estar aqui conosco. Vai estar com a gente lá no próximo nível 9, palestrando e fazendo toda a transmissão para o mundo. Eu quero estar lá. Agora não é nível Brasil, é nível mundo. Eu quero estar lá assistindo novamente aquela palestra maravilhosa, sensacional. Então, Sil, voltando aqui para você, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite de imediato, agradecer por tanta generosidade sobre a minha vida, que Deus continue te iluminando, que continue derramando bênçãos sobre sua vida, que coloque, sabe, tudo de melhor para você, que te permita realizar todos os seus sonhos, até os mais secretos, e que possamos estar aí nessa estrada caminhando por longos e longos anos, com muita energia, com muita simplicidade, com muito amor no coração e com muita leveza em tudo aquilo que a gente apresentar e que possamos inspirar pessoas por onde quer que possamos passar. Uau! Que lindo que tudo isso está gravado. Que lindo, amigo. Parabéns, É de coração, parabéns. Literalmente de coração, viu? Te honro. Gratidão, viu? Parabéns. Obrigada. Gente, aproveitando, né? Eu tô aqui empolgada com essa conversa, com esse bate-papo. Esqueci, por favor, façam prints aqui para nós. Deixa eu tirar os comentários, né? Façam prints assim bem bonitos, bem lindos. Deixa eu tirar esse fone aqui para ficar mais clean, né? Por favor, gente, façam fotos maravilhosas. Mandem pra gente, podem postar, postem por favor e me marquem. Marque também psicóloga Silvana Cruz e aqui que está aqui falando com vocês,
@tavares.shirley. Pode ficar à vontade de fazer isso, nós vamos adorar. E quem sabe vem até algumas coisinhas aí para vocês mais à frente. Mas por enquanto é isso. Uau. Façam o print, poste e nos marque, tá bom? E quem tiver à vontade também, caso ainda não esteja, passem a seguir a Silvana, porque vocês não irão se arrepender. E quem for a audiência da Silvana, se quiser me seguir também, fiquem à vontade. Serei muito grata a vocês por isso, mas desde que isso faça sentido para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e vamos à pose, Silvana. Coraçãozinho. Que saudade, gente. Como eu amo fazer live, meu Deus. Por mim, eu faria live. Beijo grande, semana abençoada. E até amanhã, às 19h07, com Luciano Fiorani, falando de contágio. Uhul! Beijo, Uau. gente. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, amiga. Fica com Beijo. Deus. Tchau, meu amor.